Olá, estamos aqui novamente no nosso canal Justiça e Família, Serviço do Amor, nessa série sobre violência doméstica, que é promovida pelo Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares. E hoje a gente está aqui, mais uma vez, conversando com o delegado de polícia em Santa Catarina, Albert Figueiredo. Tudo bem, Albert? Bem-vindo. Bom dia. Então, Albert, vamos continuar conversando um pouco mais sobre esse caminho de um projeto piloto que você vem implementando com relação a casos reincidentes, né, de famílias que se envolvem em diversos processos de brigas e que vão parar na delegacia de forma reincidente, como o uso do direito sistêmico e das constelações familiares vem auxiliando essa lida, né, na sua vida profissional. Inclusive te apresentar aqui de novo, rapidamente. Albert Figueiredo é delegado de polícia em Santa Catarina, é titular da 7ª Delegacia de Polícia de Florianópolis, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Relações Internacionais pela Unisul, coordenador do projeto de Direito Sistêmico e Constelações Familiares na 7ª Delegacia, e professor da Academia de Polícia de Santa Catarina. Conta para a gente, Albert, um pouco mais sobre esse projeto piloto, como foi que surgiu essa ideia, para que o público possa entender um pouco mais como isso vem contribuindo para esse cenário aqui no Brasil. O projeto piloto aconteceu em decorrência, né, de um trabalho que já estava sendo feito, a finalização de um trabalho dentro da delegacia de polícia, né, com base em alguns casos que a gente tinha trabalhado, 65 casos, né, que passaram pela nossa análise, né, utilizando o direito sistêmico nas mediações de conflito, né, e as constelações familiares, né, dentro da análise desses casos. E a gente, com base nisso, a gente começou a fazer um projeto, né, para que isso fosse expandido, né, para todas as outras unidades policiais que tivessem a necessidade, né, de trabalhar principalmente nesses casos que se repetem, né, dentro das delegacias de polícia, como forma de auxílio, né, numa visão diferenciada, né, uma visão diferenciada da maneira como a polícia enxerga, né, as pessoas, os atores, né, que vão para a unidade policial. Isso é muito interessante dentro de um aspecto de percepção de uma nova polícia por conta da ferramenta, né, que as constelações familiares, bem como o direito sistêmico, né, a gente coloca, né, o agente público dentro de um novo patamar da percepção dessas pessoas que vêm para a unidade policial. E uma coisa que é muito interessante é que, principalmente quando você trabalha, né, aí foi um trabalho que eu fiz com os policiais na delegacia, né, que passam dentro do meu crivo, né, e alguns alunos meus de academia, né, quando a gente coloca as ordens de ajuda, né? O que é um policial se não alguém que ajuda, né? E muitas vezes isso, dentro desse processo, faz com que o policial se coloque numa postura que faz com que ele se adoeça, né? Se adoeça porque ele quer salvar, né? Ele quer salvar, muitas vezes, as pessoas que chegam ali dentro das suas demandas, dentro das suas lides, e ele não está no seu lugar, efetivamente, ele está no lugar de salvador, né? E a partir do momento que eu fui trabalhando as questões das ordens de ajuda dentro da unidade policial com os policiais que interagiam, né, com as partes dentro da delegacia, principalmente os cartórios, né, os escrivães, né, eles começaram a ter uma percepção diferenciada do até onde ele pode ir, até onde ele pode dar, até onde ele pode exigir do outro, né, o que ele tem, o que ele fez, né? E uma coisa que é interessante é a percepção tanto da pessoa que pratica o crime e da vítima, né? Quando ele percebe a dinâmica oculta que está por trás disso, ele visualiza essas partes de uma maneira diferente, mais Sim. leve, né? Sem carregar um peso. Uhum. Isso tem um agregado. Eu digo para os meus colegas, né? Assim, é um agregado que não se conta dentro da saúde que a pessoa traz para si, né? E aí esse projeto, né, do projeto piloto, a gente está sistematizando ele no final do ano agora, né, para que Uhum. ele entre dentro das práticas, né, das boas práticas de polícia judiciária, né, dentro das demais unidades policiais que tenham essa demanda, né,
E aí, Sim. dentro desse projeto, eu estou preparando agora um curso de formação em mediação de conflitos com direito sistêmico, né, para ser feito no ano que vem na Academia da Polícia Civil, para que Uhum. haja difusão, né, dessa cultura, né, de utilização do direito sistêmico das constelações familiares, quando os agentes públicos, né, se deparem, né, com essas situações de repetição, né, dentro das suas unidades policiais. Sim. E esse projeto, ele vai englobar quantas delegacias, delegado? A princípio, o Estado tem 295 municípios, né, mas nem todas as delegacias elas têm essa demanda, né? E existe uma tentativa de se criar os NECRIMs, né? Parece que são núcleos de mediação, como tem o Estado de São Paulo, né? Onde se trabalha com justiça restaurativa, porque isso também está um pouco interligado, né? Eu não sou não trabalho com justiça restaurativa, né? Mas existe uma tentativa de englobar, né, esses trabalhos para que sejam criados núcleos, né, em grandes cidades de Santa Catarina, para que haja uma delegacia especializada que trabalhe especificamente com esse tipo de infração penal, né, dos crimes de menor Sim. potencial ofensivo. Uhum. Muito bem. E tem algum caso que o senhor poderia compartilhar só como um exemplo para a gente ter uma Ah, noção, obviamente tem, sem expor o nome de ninguém, sem entrar tem, num tem um detalhamento caso. que favoreça alguma identificação, mas como uma forma de exemplificar a sua atuação. Tem um caso que realmente para mim é o caso mais significativo. Havia uma família que já havia de algum tempo, já mais de 15 anos, em brigas que envolviam já os irmãos, já tinham passado para os tios. E, numa certa ocasião, eles haviam vários TCs. E quando eu vi um desses termos circunstanciado, eu decidi instaurar inquérito policial, porque eu vi ali uma tentativa de homicídio. E eu fiquei assim, na hora, quando eu li, eu fiquei muito preocupado, assim, não, vou dar um baixo nisso daqui, porque a coisa está meio complicada, né? No primeiro momento, eu raciocinei como polícia muito normal, né? E aí, depois, no segundo momento, eu parei assim, não, poxa, quem sabe, de repente, eu chamo essas partes aqui para vir na delegacia para a gente dar uma olhada, né? Fazer uma reunião, né? No início, eu pensei em fazer uma mediação, chamei realmente para fazer uma mediação de conflito. Chamei as partes, eram 3 irmãos, na média de 70 anos, mais ou menos, né? Onde os filhos deles já estavam incorporados nesse conflito. E aí, na hora da mediação, do meu lado sentou a vítima da tentativa de homicídio, os outros irmãos do outro lado. E aí, na hora, eu conversando com eles, eu senti que havia uma disputa por um terreno. E aí eu senti algo na hora, né? Aí eu pedi para os meus funcionários, né, virem na minha sala, porque eu ia fazer uma constelação na hora, que não era o que não tinha pensado em fazer. E aí eu perguntei para eles, né, como sempre faço, se eles gostariam de ter um olhar diferente para aquilo que trazia eles há muitos anos dentro desse conflito, né? E eles aceitaram. Estavam os advogados, tanto da parte que era vítima quanto dos autores, né? E aceitaram. E ali eu decidi fazer uma constelação e coloquei cada um representando, né, os irmãos, né? E coloquei o terreno, que era a grande questão. Quando eu coloquei todos esses atores, todos olhavam para o chão e fez um silêncio na sala. Os irmãos estavam assistindo, né? E Sim, tinham representantes para eles, é sim, isso? isso, Ah. isso. E aí fez-se um silêncio na sala. E eles, mas um silêncio assim, parecia um velório. E aí na hora eu já entendi, né, que havia alguém morto, que eles estavam conectados, né? E coloquei alguém para representar essa pessoa morta. E aí eu perguntei, há quanto tempo o pai de vocês morreu? E aí já faz 15, 20 anos aproximadamente.
não me recordo agora. E aí eles começaram a chorar. Começaram a chorar, Uhum. chorar. O terreno automaticamente já se conectou com o morto. Uhum. E aí eu falei para eles, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? E aquilo aí fez sentido, né? Eles sentiram, né? Muito. Vocês estão brigando pelo amor do seu pai. Porque a questão que estava sendo discutida, que era a questão da briga, era uma parcela do terreno que o pai havia deixado para os irmãos e não tinha sido definido quem era o dono do terreno. Então eles brigavam justamente porque um invadiu o terreno, outro invadiu o terreno, e eles discutiam. Não, papai deixou o terreno para mim, papai deixou o terreno para mim, papai deixou o terreno para mim. E aí eles fiz todas as dinâmicas, né, de enlace, né? E eles foram tendo uma compreensão, né, que aquilo que eles discutiam na realidade era o amor do pai, que os irmãos não tinham tido quando o pai era vivo, né? E aí foi bem emocionante. Essa daí foi a que eu mais. E aí houve uma. Esse caso foi um caso assim que se arrastava dentro da delegacia, né? E eles conseguiram sair dali sem mais voltar na delegacia. Vai fazer aproximadamente uns 2 anos que isso aconteceu. Uhum. E o mais interessante foi ter feito significado para eles, né? Eles sentirem, né? Aquela Uhum. força que veio, né? Do campo e Uhum. e do que aquilo ali estava significando, né? Aquele Sim. sentimento infantil ainda, né? Da dor de não Uhum. ter o amor do pai. Sim. E eles puderam compreender, né, que Sim, era de todos, né? E era de aí, todos. você sabe o que aconteceu na prática depois, Não, se aí houve... eles nunca mais voltaram na delegacia. Ah, tá. Então não era para ver uma partilha, eles moravam ali, né? Eles moravam ali, eles moravam numa região que os terrenos eram limites, né? Eles só tinha uma parcela do terreno que eles estavam discutindo a respeito, né? E essa parte em comum, eles viram que era o Sim, amor do pai, né? do pai. Eles ficavam brigando por causa do amor do pai. E ficou claro para eles, né, que é aquilo ali. E aí todos choraram ali na hora, né? Foi bem emocionante. Essa daí foi aqui, para mim, do que eu fiz até hoje, o que mais tocou. Interessante, muito interessante. Maravilha, então, delegado, a gente, né, espera poder recebê-lo aqui outras vezes para poder trazer novos caminhos. E como é que as pessoas podem fazer contato com o senhor para poder, por exemplo, em outros estados, conhecer um pouco o projeto, trocar ideias? Olha, eu tenho conta no Instagram, né? @Alber Figueiredo, né? E meu telefone para contato é 48-984-08-6021. Estou à disposição para quem quiser, de repente, trocar ideias e conversar. Maravilha, a gente agradece a sua presença, muito sucesso no seu projeto e a gente se encontra numa próxima. A vocês que estão acompanhando aqui essa nossa série Violência Doméstica, no canal Justiça e Família Serviço do Amor. Essa é uma série de entrevistas promovida pelo Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares e a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês conhecerem um pouco mais sobre o uso das constelações familiares e do direito sistêmico a serviço da paz, a serviço da vida e a serviço do amor. Até já!